Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, para glorificar, para engrandecer o teu santo nome, meu Pai, e para aprender mais da tua palavra, Senhor. Te apresentamos as nossas vidas, o nosso entendimento, pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar crescimento da tua palavra, meu Pai, que cada vida, Senhor, que está assistindo essa aula, o Senhor venha abençoar, o Senhor, Deus, venha transformar, meu Pai, e o Senhor venha nos encher, meu Deus, com a tua graça, com o teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, repreender todo o mal, tudo aquilo que não vem de ti, das nossas vidas, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. A lição de hoje, o título dela é A Iluminação Espiritual do Crente. A leitura bíblica está em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, que diz assim: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as esperanças da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos nós, em todos. Amém? Então, essa lição de hoje, ela é muito importante, assim, muito especial. Os irmãos devem ter reparado que a gente já está na quarta lição, né, do livro de Efésios, e nós ainda estamos estudando o capítulo 1, para vocês verem como é profundo, né, quanta doutrina, quanta informação tem em um único capítulo. E esse capítulo, essa parte que nós vamos ler hoje, né, a gente percebe que é uma oração que Paulo está fazendo ali pelos Éfesos. E essa oração, né, ele está fazendo pelos irmãos que já eram convertidos, ou seja, eles já conheciam Jesus Cristo, eles já tinham aceitado a Jesus, eles já tinham entregue a vida deles a Deus, e apesar deles terem já entregue a sua vida ao Senhor, de já terem se convertido ao cristianismo, eles tinham entendido sobre a salvação, eles receberam a salvação, mas alguns fatos espirituais muito importantes eles ainda não tinham entendido, assim como muitos cristãos de hoje em dia. E quando eu estava estudando, né, para essa lição, eu aprendi uma coisa muito interessante. Aí ele fala que sobre duas graças. A primeira graça que nós recebemos é a graça da salvação. E a partir do momento que a gente aceita Cristo, né, que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, essa graça a gente entende, tanto que a gente recebe isso e a gente aceita, né, se converter ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor. Então, os crentes de Éfeso, eles tinham entendido e tinham recebido a primeira graça, que era a graça da salvação. Além da primeira graça, nós também temos direito à segunda graça, né, que é o conhecimento daquilo que nos faz viver uma vida vitoriosa em Cristo, né, uma vida que nos dá acesso aos nossos direitos diante de Deus, né, e isso eles não conheciam, e muitas vezes nós também não conhecemos, e muitos crentes da nossa geração também não conhecem. E aí Paulo faz essa oração para que Deus iluminasse os olhos deles, né? Para que eles tivessem sabedoria, para que eles tivessem entendimento de tudo isso. Porque uma coisa é você ser crente, outra coisa é você ser iluminado e entender, compreender a herança e a esperança dos santos.
E aqui nos versículos que nós lemos, ele fala sobre isso, né? Sobre o poder de Deus, né? Como Deus é poderoso. E fala de Jesus, né? Que ele é o nome acima de todo nome, acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, que não existe nada acima do nome de Jesus. E tudo isso foi feito na vida de Jesus através do poder de Deus. E que esse poder de Deus está disponível para nós também. Então nós temos que entender isso, né? Nós temos que pedir que o Senhor venha iluminar os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento para que a gente aceite e entenda isso também, né? Então nós somos exortados por Paulo a louvar ao Senhor pela nossa eleição, a buscar a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa compreender, né, tudo aquilo que inclui pertencer a Deus, tudo aquilo que inclui, né, você entregar a sua vida ao Senhor, para a gente possa entender o poder, a soberania, a grandeza de Deus. E aí o primeiro tópico da lição fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então ele começa sobre ação de graças e intercessão. Então Paulo, quando a gente leu esses versículos, a gente percebe que ele está fazendo uma oração também de ação de graças, né? Ele está se alegrando em Deus por causa da vida dos eleitos, né? Por todas as bênçãos espirituais recebidas, como a própria eleição, a predestinação, como a filiação e o dom do Espírito Santo. Então ele agradece a Deus por tudo aquilo que nós recebemos como filhos. Mas ele ora pedindo que eles tenham o seu entendimento iluminado, né? Eles tenham espírito de sabedoria e espírito de revelação, para que eles entendessem, para que eles compreendessem, para que eles pudessem receber e viver, né, tudo isso que Deus tem disponível para nós, a riqueza da herança, né, e a grandeza do poder de Deus. E aí ele fala também sobre a esperança da vocação. Então, na sua petição, na sua oração, Paulo, ele intercede para que o Espírito Santo de Deus ilumine os crentes, para que eles saibam qual é a esperança da sua vocação. Então, se isso acontecesse, Paulo, ele sabia que aí eles iam ser capazes de experimentar e conhecer as profundezas dos privilégios, né, de pertencer a Deus, espiritualmente falando, né, em todas as áreas das nossas vidas. E por que a gente vê muitas pessoas que entregam a sua vida ao Senhor, mas elas não vivem isso? Porque elas não entendem, né? Muitas vezes a gente recebe apenas a salvação e isso já é muito importante, né? Na verdade, isso já é o mais importante, mas só que Deus tem mais do que a salvação para nos dar. Então, se Deus tem mais para nos dar e nós temos direito de receber como filho dele que somos, então nós temos que viver isso nas nossas vidas, né? Não só naquilo que está na eternidade, mas também nas bênçãos que Deus tem disponíveis para nós aqui na terra, aqui nessa vida. E quando a gente vive esse poder de Deus, nós damos testemunho de Deus para outras pessoas, né? Outras pessoas vão se maravilhar, né, com a grandeza de Deus, com o poder de Deus, com o que Deus pode fazer na vida delas também, né? E essa esperança, ela se divide em 3 aspectos, pelo menos. No passado, porque Deus chamou pessoas no passado. A gente estudou na outra lição, né, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então, antes de nós nascermos, antes do homem ser criado, o Senhor já havia nos elegido como seus filhos. Também tem o aspecto do presente, né, porque abrange o serviço, a santificação, e tudo isso acontece no presente, né, só nossa vida aqui e agora, de nós vivermos em comunhão, né, de nós podermos andar de uma maneira gloriosa, sobrenatural, e que o Senhor quer também que a gente tenha um comportamento irrepreensível diante dele. E tem o aspecto do futuro, né, que se refere à vida eterna, à esperança de conhecer a Deus face a face, né, e todas as coisas que acontecerão após a vinda de Jesus, né, após a nossa morte. E também fala das riquezas da glória e da sua herança. Então, na oração, o apóstolo Paulo, ele pede para que os crentes, eles entendam as riquezas da glória da sua herança. Então, nós precisamos entender
tudo o que Deus tem para nós. E essa expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, que somos nós, né? Que aceitamos a Ele, que aceitamos a Cristo, que além da salvação, como eu já disse, existem muitas bênçãos disponíveis para as nossas vidas, né? E essas riquezas, elas se referem às maravilhosas bênçãos que acompanham esse plano de salvação, né? Como o perdão dos pecados, como a adoção de filhos, como as bênçãos que serão desfrutadas na eternidade, mas também como as bênçãos que serão desfrutadas ainda nessa vida, relacionadas ao poder de Deus, né? Que opera em nós, que se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas também. Então o apóstolo Paulo, ele orou para que os salvos eles pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não tem noção do poder de Deus. Muitas vezes a gente quer comparar Deus com um ser humano e a gente acha que Deus tem o poder e a capacidade que os seres humanos eles têm, mas só que o poder e a capacidade de Deus vai muito além, é sobrenatural, é mais do que aquilo que nós podemos imaginar, do que nós podemos pensar. Deus pode fazer coisas que a gente nem sonha que Ele pode fazer, Ele pode. Então o apóstolo Paulo ora para que eles tivessem esse entendimento, né, do sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E a palavra sobreexcelente, ela é traduzida no grego como uperbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário. Então, sobreexcelente é extraordinário. A expressão seguinte, grandeza, é megetos, que objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo excede. E o termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então, a repetição desses termos, né, indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, né? Somente um poder tão grandioso, né, tão sobreexcelente, como diz a palavra, pode concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, né? Então é um poder maior do que aquilo que nós podemos imaginar, né? E essa força do poder divino, na segunda sentença, né? Segundo a operação da força do seu poder, que tem Efésios 1:19, o apóstolo também ele faz uso de 3 vocábulos gregos que vão concordar entre si. Aí o primeiro é a palavra operação, que é a tradução de energeia, que também significa eficácia, ou seja, eficiência, eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. A segunda palavra, a expressão força, vem do termo kratos, que faz a ideia de intensidade, ou seja, poder em atividade, com intensidade. E finalmente, iskos, que indica o poder inerente de Deus. Então, a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, que opera em favor dos que creem, ou seja, dos eleitos, que são aqueles que acreditaram em Jesus Cristo, que aceitaram que Ele é o Filho de Deus e entregaram as suas vidas para Ele. E para aprofundar, né, essa descrição assim tão profunda, né, que Paulo queria dar para esse poder de Deus, ele dá 3 exemplos que demonstram de maneira irrefutável o poder de Deus. O primeiro exemplo, a ressurreição de Cristo. O segundo exemplo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E o terceiro, a elevação acima de todo o domínio. Olha só que coisa incrível. Quando Jesus ressuscitou, Deus estava querendo mostrar que a morte perdeu. Que a morte não tem poder sobre a vida dos eleitos, sobre a vida do Filho de Deus. Então, quer mostrar que Ele venceu a morte, né? E somente Deus pode fazer isso, e através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele ter subido ao céu
e ter assumido a posição na direita de Deus. E que ele também nos deu um privilégio de ter uma posição especial diante de Deus com isso. E a sua elevação acima de todo o domínio, para mostrar que Jesus, ele é o nome que está acima de todo nome, né? Que ele está acima de tudo, como nós lemos aqui, né? De todo o poder, de toda a potestade, de todo o principado. É o que há de mais poderoso, né? Que existe no mundo e fora do mundo também, do mundo que nós não conhecemos. Amém? E aí aqui ele vai falar agora sobre Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Então, Cristo, as primícias dos que dormem. Dormem no sentido de morrer, né? Então, Paulo, ele enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, manifestando, ressuscitando dos mortos. Como eu disse, né? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte. A morte não teve poder sobre a vida dele. E aí ele descreve que essa ressurreição de Cristo é obra do poder de Deus. E com certeza é obra do poder de Deus. Porque sem o poder de Deus, ninguém pode ressuscitar, né? E quando ele ressurgiu de dentre os mortos, ele foi feito a primícia, ele foi o primeiro dos que dormem, né? Dos que estão aguardando a ressurreição para a vida eterna. A ressurreição de Jesus, ela é a garantia que nós temos de que nós também ressuscitaremos, porque é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Que um dia todos nós ressuscitaremos. Mas só quem vai ressuscitar? Aqueles que aceitaram, aqueles que receberam, aqueles que se converteram, que tiveram as suas vidas transformadas por Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que morreram sem Cristo, eles vão continuar mortos. E aí a Bíblia diz que será morte eterna. Mas aqueles que creram em Deus, que creram em Jesus, que aceitaram, aí eles vão ressuscitar para a vida eterna com um corpo glorificado, com um corpo transformado. E vamos viver num lugar que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento, que vai ser um lugar maravilhoso, né? Que o Senhor criou para nós, né? Para os seus filhos, para os seus eleitos. Amém? Cristo elevado à direita de Deus, como diz nos versículos que nós lemos. Então, Paulo reforça o poder de Deus também, quando ele fala dessa elevação de Jesus Cristo, né? Que ele levou Jesus à sua direita nos céus. Então, ele coloca o foco na ascensão de Jesus e também fazendo referência à promessa, né? Que havia sido feita de que isso já aconteceria com Jesus. E demonstra o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade, né, de completo triunfo sobre o pecado, sobre as forças do mal. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, não foi em vão. Além dele conquistar salvação, perdão para os nossos pecados, cura, vida eterna, ele também conquistou para ele uma posição especial, né, ao lado de Deus. Uma posição gloriosa, né? E esse triunfo também é assegurado aos salvos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57, fala sobre isso, né? E os irmãos leiam depois e percebam isso, né? Então ele demonstra nesses versículos a nossa participação especial na vida celestial, conforme a expressão que fala, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, assim como Jesus foi elevado a uma posição especial, nós, os eleitos, também seremos elevados a uma posição especial. Amém? E aí Cristo foi exaltado sobremaneira, né? Paulo, ele ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia nome. Ou seja, não existe nada mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. E nós temos que ter isso na nossa mente. Então, não importa o que você está vivendo hoje, não importa o que você está passando hoje, lembre-se que Jesus está acima disso. É um poder acima disso. Então, clame a Jesus, peça a Jesus a ajuda, o auxílio, a salvação, a transformação, tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, porque Ele tem o que você precisa para te dar.
Amém? Então Jesus ele foi exaltado, né, acima de todo nome. Ele recebeu um título muito alto. Ele tem um alto cargo no céu, né, se fosse uma estrutura administrativa como nós temos aqui na terra. Então o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, de que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Então, significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E às vezes eu fico vendo as pessoas falando assim, eu sei que nós temos que evangelizar, que nós temos que pregar, mas as pessoas, elas às vezes falam como se fosse perder, né, o evangelho, como se o mundo fosse mais forte, fosse mais poderoso. E quando a gente lê a Bíblia, o que a gente entende é justamente o contrário. É que quem é mais forte, mais poderoso é Deus e Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, por mais que o inimigo ele se levante, e ele tem se levantado nos últimos anos de uma maneira assombrosa, e nós vemos coisas terríveis acontecendo, mesmo assim, ele já é derrotado. Quem vai vencer é o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. É assim, gente, é uma história que a gente já sabe o final, né? O diabo, ele já é derrotado e a igreja, ela já é vitoriosa. Então, por mais que o mundo jaz no maligno, a igreja gloriosa do Senhor, ela está aqui na terra, né? E nós estamos trabalhando, nós estamos evangelizando, nós estamos orando. Então, assim, muitas vezes a gente tem essa visão, assim, pessimista, né? De que o mundo está perdido, né? De que as coisas só vão piorar. Mas nós temos que clamar, nós temos que orar, né? Nós temos que profetizar, porque o poder de Deus, né? O poder do nome de Jesus pode transformar tudo, né? Pode libertar cidades, né? Pode transformar reinos, pode transformar pessoas, pode transformar países, né? Pode fazer o impossível que a gente não vê. Eu fico pensando assim, um exemplo, né, de que a gente vê uma cidade assim que é tão bonita, mas que é tão cheia de criminalidade, né? De droga, de violência, como o Rio de Janeiro. E às vezes a gente vê tantas coisas acontecendo, tanta corrupção, que a gente pensa assim, meu Deus, não tem jeito. Mas não tem jeito para nós que somos seres humanos, mas para Deus sempre tem jeito, né? Então, se o povo de Deus, né, que se chama pelo nome dele, né, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, se humilhar e orar e clamar, ele vai transformar, ele vai mudar, porque ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de ontem, é o de hoje, é o que vai ser eternamente. Então nós não podemos desistir de orar e de clamar. Sempre que a gente estiver passando por dificuldade, eu já até preguei sobre isso esses dias, sempre que tiver alguém te incomodando, alguma situação que está te incomodando, ore, repreenda. Né? Se você está com alguma doença, está com alguma enfermidade, toda vez que você sentir essa dor, esse incômodo, essa doença, ore e repreenda. Deus, eu repreendo. E começa a clamar e começa a repreender, e com certeza o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, porque nós temos que entender isso, né? Que além da salvação existe essa segunda graça, né? De transformação e de mudança para as nossas vidas e de poder de Deus que nós temos que receber. E eu vou ler a conclusão que diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Amém? Então a igreja, ela tem poder e tem autoridade para subjugar e colocar debaixo do seu pé todo poder, todo mal, tudo aquilo que é do demônio, tudo aquilo que é de ruim. Mas maior parte da igreja, eu imagino, né, não tem consciência disso. A maioria das pessoas, elas aceitam a Jesus Cristo e elas recebem a graça da salvação. Mas elas esquecem de receber essa graça do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Então é por isso que a gente vê muitas pessoas que são cristãs, que são convertidas, mas que vivem com medo de tudo. Que assim, muitas vezes estão com depressão,
Por quê? Porque não tiveram o seu entendimento iluminado ainda. Então nós temos que fazer essa oração pela nossa vida, pela vida daquelas pessoas que nós conhecemos e que a gente sabe que precisa dessa iluminação, que precisa dessa transformação, que precisa ter conhecimento desse poder de Deus na vida deles. Então a gente pode orar a palavra literalmente, você não precisa inventar, você não precisa mudar não, você pode pegar o versículo exatamente como está escrito aqui e orar e falar: Pai, eu oro para que fulano de tal tenha iluminado os olhos do seu entendimento, para que ele saiba qual é a esperança da sua vocação, qual é a riqueza da sua glória, qual é a herança dos santos. E você pode fazer essa oração por você pode fazer essa oração por outras pessoas. E nós temos que orar. Nós não precisamos ter uma vida de medo, nós não precisamos ter uma vida de ansiedade, nós não precisamos ter uma vida sem paz, né? Porque o Senhor, Ele já pagou um preço para que a gente vivesse esse poder dele aqui na nossa vida, na terra ainda, né? E muitas vezes a gente sente medo porque nos falta entendimento, porque nos falta conhecimento. Quando começou a pandemia, eu falo por mim, eu lembro, né, começou aquelas mortes, aquele negócio, ninguém sabe o que é, se pegar pode morrer. E eu lembro que no começo eu senti medo. E aí comecei a orar, né, e lendo a Bíblia, e estudando a palavra de Deus, né, até mesmo estudando para as aulas da escola dominical. E aí eu lembro que eu estudando, né, o Senhor falou comigo assim, mas a Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo mesmo, morrer é lucro. E eu fiquei pensando e eu falei, é mesmo, nós que somos cristãos, que aceitamos a Cristo, né, que acreditamos na salvação, para nós morrer é lucro. Porque quando nós morrermos, né, que nós acreditamos na salvação, na vida eterna, a gente vai ter uma vida muito melhor. Nós vamos estar ao lado de Deus, né, e não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter tristeza, vai ser melhor do que aqui. E aí eu pensei isso, eu falei, sim, é verdade, Deus, porque se eu pegar esse coronavírus, Deus tem poder para me curar. E se o Senhor não quiser que eu seja curada e se eu morrer, eu vou para um lugar melhor. Então, eu lembro que a partir do momento que eu entendi isso, que se eu morresse, ia ser melhor, mas que mesmo eu pegando, eu poderia ser curada por Deus, Deus tinha poder para me curar, eu lembro que o medo acabou, né? E eu senti medo assim pouco tempo, né? Porque logo o Senhor trouxe para mim esse entendimento e hoje eu tenho cuidado. Mas eu não tenho medo, porque eu sei que o Senhor tem poder para todas as coisas, que o Senhor é o nome acima de todo nome e que eu não preciso temer a morte, eu não preciso temer a doença, eu não preciso temer nada, porque eu tenho um Deus maior que está acima de todo nome, um Deus que é um Deus todo-poderoso, um Deus que é um Deus do impossível. Então, se você tem vivido uma vida com medo, com preocupação, com ansiedade, ore para que seja iluminado o seu entendimento, né? Para que você entenda a sua vocação, para que você tenha essa esperança, para que você entenda o poder de Deus na sua vida e você receba essa graça, né? A graça de entender qual é o poder de Deus. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula.